Olá pessoal, boa noite, boa tarde, não sei, estamos aqui no final da tarde, né? Começando a noite, vamos bater um papo com a professora Cíntia Caetano, só aguardando ela entrar aqui, para entrar bater papo sobre esse lançamento aqui interessantíssimo, relatório de avaliação. Vou aqui colocar o nome do livrinho aqui embaixo. Fixar ele aqui, que será o tema do nosso bate-papo. Espero que estejam todos bem. Deixa eu ver se a professora Cíntia já está aqui. Vou convidar ela aqui para entrar no papo bacana com a gente. Já estou te convidando para você, professora. Cíntia está entrando aí. Olá, Cíntia. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, melhor agora, né? Batendo esse papo legal com você. E você, como está de férias? Mais ou menos. Voltando às atividades depois dessa pandemia, né? Pois é. Recebeu o seu livrinho hoje aí, que você falou, né? Recebi, tá aqui, Ó, ó. Tá na mão. O filhinho nasceu, né? com certeza, e maravilhoso esse livro. Legal. Que bom que você Então, gostou. eu dei uma folheada nele aqui, li algumas coisas e vamos começar, né, a bater o papo sobre ele. Eu vi que você antes era de exatas. E aí Uma você fala história isso no livro longa. aqui. E aí você foi acabar parando em humanas. Resume um pouco pra gente essa história, que é bem legal. É, na verdade, a gente não pode ter medo de ir para os caminhos que a gente sente que vai dar certo, que é aquilo que a gente foi chamado para fazer, né? Eu comecei na área de exatas, na minha cidade, eu venho de uma cidade muito pequena, e inicialmente, quando eu fui para o segundo grau, as opções não eram muitas, né? Então, eu ingressei numa escola técnica e não tínhamos muitas opções de cursos, ou era enfermagem, ou eletromecânica, eletrotécnica, cursos bem, né, bem diferenciados. Eu acabei entrando num curso de processamento de dados na época, né, que é a informática, né, operador, né. E aí comecei os meus estudos, cidade pequena, difícil, né, o estudar, as opções, às vezes o que a gente realmente gosta, a gente não tem opção de cursar. E eu iniciei os meus estudos e por encaminhamento do próprio curso técnico, eu parei numa graduação em análise de sistemas, né? E dentro do curso de análise de sistemas, eu comecei a estudar como produzir softwares de computador para crianças com necessidades especiais. Foi aí que eu realmente me encontrei, porque eu, utilizando da tecnologia, eu comecei a criar propostas de softwares e hardwares para crianças com necessidades especiais, crianças com o tônus muscular, né, motor diminuído, que no meu caso eu trabalhei especificamente com crianças com síndrome de Down. Mas dentro do projeto eu tive a oportunidade de conhecer crianças autistas, crianças que perderam a locomoção dos membros por alguma lesão, por algum acidente. E automaticamente eu comecei a ver que nós podemos mudar a vida dessas pessoas, porque depois de uma lesão, de um acidente, ou uma criança especial mesmo, ela precisa ser inserida na sociedade de alguma maneira, ela vai precisar conviver conosco. E eu me encantei com essa possibilidade de levar um conforto melhor a essas crianças. E aí, dentro desse processo, parei no mestrado. E no mestrado, mais uma vez, eu trabalhei com jogos, tudo voltado para interação, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí, ao retornar para a minha cidade, eu, com dificuldade de atuar na área de computação, porque eu venho de uma cidade pequena, eu fui para a sala de aula, né? Trabalhar fazendo o que eu amo, que é falar. Ô, mulher para falar, né? E aí eu fui para a sala de aula e aí eu não tive jeito. Eu tive que partir para uma pedagogia
E aí eu comecei a estudar os processos de ensino, os processos pedagógicos. Hoje eu sou professora do estado, do município também. Então, fui me ingressando nessa área e cheguei na neuropsicopedagogia, né? E aí, hoje eu estou atuando especificamente na clínica, não só com neuropsicopedagogia, mas com o neurofeedback, que é a terapia cerebral. Eu faço treinamento cerebral como metodologia de intervenção, seja para crianças com autismo, TDAH, qualquer doença que tem o fundo, né, nas questões neurais. Então, qualquer pessoa que tenha um tipo de pânico, fibromialgia, a gente consegue fazer uma intervenção, ou seja, treinar as ondas cerebrais da pessoa através, né, do neurofeedback. Então, de certa maneira, a minha primeira formação, que é na área de exatas, me trouxe essa qualidade no trabalho que eu faço hoje, porque todo o meu sistema de trabalho de intervenção de neurofeedback, ele é via computador. Então, todo o processo é mecanizado. Então, essa bagagem que eu trouxe fez toda a diferença para mim. Não só a questão da neurociência. Imagino. É uma experiência que você teve antes e que só vai somar isso, né? Você vai conhecer um outro lado também. E Com certeza. o que te levou a escrever esse relatório de avaliação? E foi devido a alguma necessidade que você via de apresentar, de dar para os profissionais esse material, Então, ajudar, contribuir? esse livro, ele começou lá na minha formação em neuropsicopedagogia. Porque quando eu comecei a estudar, a fazer a parte clínica, né, que é o estágio supervisionado, eu me vi completamente perdida, falando, meu Deus, uma área nova, porque a neuropsicopedagogia ela é uma área relativamente nova, Aham. comparada à psicopedagogia, que é uma área que já está, né, consolidada, tem o seu conselho e tudo mais. Então, é uma área nova, com tudo muito novo, com pouca pesquisa, com pouco material. E eu me encontrei na dificuldade de definir um caminho, uma rota para eu me achar na clínica. Eu estava num processo de formação e eu não existia, primeiro, um livro que ensinasse o passo a passo de como fazer um relatório de avaliação neuropsicopedagógico. Simplesmente as coisas estavam pingadinhas, um pouquinho em cada lado. E eu fiquei assim, meu Deus, deveria ter um livro para poder deixar claro para o aluno que está na clínica, como é que eu vou fazer para pegar aquele aluno, aquela criança, porque bate o desespero, porque a gente se sente um pouquinho assim ansioso para poder, né, atender aquela criança que está com uma necessidade, uma dificuldade de aprendizagem, e a gente fica, caramba, será que eu sou capaz de desenvolver isso? Desde a anamnese, porque a anamnese ela é feita com os pais, e você tem que ter esse contato com o pai e passar essa segurança diária para os pais, porque o pai não vai contratar um serviço que ele não acha que vai ser feito de maneira adequada com o filho dele. Então, não é só você ser bom tecnicamente, passar essa segurança para os pais, porque depois você vai ter aquela criança na sua frente e você não saber o que fazer com ela. Qual teste eu posso fazer com o meu filho, com essa criança? Qual teste eu tenho disponível no mercado para esta idade? Qual teste eu tenho de opção? Né? E aí eu comecei a desenhar todo esse processo lá na minha formação. Porque eu falei, meu Deus, espera aí, se não tem, eu vou fazer. Eu vou botar em prática. E aí comecei a elaborar, eu montei um croquis, fui trabalhando todo esse processo. E aí quando eu me formei, fui para a clínica, eu comecei a ter a parte prática daquilo que para mim era uma teoria. Que estava no meu croquis, que era o meu desenho, eu tive a oportunidade de experimentar na prática. Ou seja, eu passei por vários pais, então eu tive várias anamneses. A minha primeira anamnese, gente, eu levei quase 3 horas com a mãe na minha frente. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu botava ela para correr, eu não sabia se eu pedia licença, avisava que acabou o tempo. Por quê? Por falta de experiência. Mas é assim, a Aham. gente erra.
Não é que errar, não é errar, mas a gente peca nesse atraso por falta de experiência. E eu fiz isso várias vezes. A primeira levou 3 horas, a segunda levou 2, a terceira 1h30, e depois a gente vai se adaptando ao processo e a gente consegue consolidar de maneira rápida aquilo que a gente precisa fazer. Então, eu fui consolidando essa história do livro desde a minha formação. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né, com a ajuda de todos os professores que passaram por mim. Eu tenho certeza, eu ainda vou mandar uma mensagem de e-mail para todos esses mestres que eu tive a oportunidade de aprender, porque é a história, a minha história aqui. Eu tive a oportunidade de consolidar passo a passo como conduzir, né, um relatório de avaliação neuropsicopedagógica. Por quê? O neuropsicopedagogo, ele não pode fazer um diagnóstico médico naquela criança, mas o médico que está atendendo aquela criança, que vai receber o meu relatório, vai fazer toda a diferença no diagnóstico desse médico. Porque se eu mando um relatório bem escrito, com todos os testes, mostrando, eu coloco em vermelho no meu relatório as áreas que o meu paciente deu uma avaliação mais baixa, um baixo rendimento. Então, eu vou delimitando, porque eu quero que esse médico, esse neurologista ou esse neuropediatra que está atendendo essa criança, ele possa olhar esse relatório e falar, realmente, ele tem dificuldade na linguagem. Será que ele tem alguma deficiência de linguagem? Caramba, então vamos olhar. E aí ele devolve essa criança para mais testes, para um outro profissional, se for o caso. E aí para o exame clínico, se for o caso. Mas faz toda a diferença um relatório de avaliação neuropsicopedagógico que seja perfeito, que esse médico possa tomar as suas decisões, porque o médico não tem tempo de fazer os testes. Esse é o nosso papel, testar essa criança baseado na neurociência e na neuroeducação. E levar entregar a essa família, né, que vai entregar ao médico, um relatório que possa fazer diferença na vida da criança. Eu moro, como eu falei, numa cidade pequena. Eu tenho uma experiência, Igor, de uma amiga que o filho dela tem uns 11 anos. Há 11 anos atrás, o menino estava hiperativo. E na minha cidade, ela teve que sair da cidade para poder conseguir um profissional que fizesse avaliação neuropsicopedagógica na criança, por falta de profissional. Então, hoje, ela hoje me mandou uma mensagem, quando ela viu eu divulgando a live, ela falou, caramba, assim, isso é muito bacana. Porque há 10 anos atrás eu estava saindo da cidade com meu filho, extremamente ativo, quebrando a casa inteira. Eu sem saber o que fazer com aquela criança, e eu tive que levar para fora da cidade para poder ele ser avaliado. E a avaliação neuropsicopedagógica para ele foi foi o crivo do diagnóstico dele. Porque a avaliação foi bem descrita, o profissional fez direitinho o trabalho de casa, e o médico, quando pegou o relatório de prima, TDAH, ele tem TDAH altíssimo, vamos trabalhar isso, vamos dar uma medicação, mantém o acompanhamento, e aí o paciente retorna. O próprio médico devolve o paciente para a clínica neuropsicopedagógica para as intervenções. E é onde nós, como profissionais, vamos trabalhar tanto parte lúdica, tanto as atividades, né, na clínica, como outras intervenções que forem necessárias. Como no meu caso, eu ofereço o neurofeedback como opção. Mas existem outros processos de intervenção. Sim, sim. Eu ia te perguntar qual a importância de fazer uma boa avaliação, mas acredito que você já respondeu. Então vamos começar a viajar um pouco pelo livro, né? Você tem um capítulo aqui que fala da anamnese, né? Você até já chegou a comentar um pouco da primeira vez que... Fala pra gente um pouco desse capítulo. Então, a anamnese é um momento de extrema importância, porque eu até cito isso no livro, isso é uma premissa que todo profissional de neuropsicopedagogia ou profissional de área clínica, né, que vai receber um paciente com alguma dificuldade, uma criança principalmente, nós precisamos entender que
toda criança no consultório, todo paciente, criança no consultório, ele é o reflexo de uma família que está adoecida em alguma área. Mas, Cíntia, você está sendo taxativa, você está dizendo que a minha família está doente. Não, existe alguma área que às vezes essa família está negligenciando, ou que ela não está enxergando a dificuldade daquela criança, ou que a família às vezes não caiu, não veio à luz, à tona, né, aquela determinada área. Então nós temos que ter, na anamnese é o momento que nós temos que ter muito carinho, porque nós não estamos recebendo só a criança, e muitas vezes a família. Tem uma área do relatório, quando eu mando algumas dicas para casa, né? Eu mando aqui algumas coisinhas, assim, algumas orientações aos pais. E às vezes a gente tem que ajudar a família. A gente tem que dizer para a mãezinha que ela tem que botar o filhinho dela para dormir mais cedo. Eu recebi uma criança, Igor, de 9 anos, que a professora falou que aquela criança era disléxica. Mas o pai não sabia o que era uma criança disléxica. E ele não me procurou numa situação bem apavorado, porque a professora disse que o filho era disléxico. Porque o menino era agitado, o menino não parava na sala, arrumava confusão, ou dormia na cadeira. E aí eu comecei a conversar com esse pai, entender a rotina da criança. E aí o pai me contou que ele trabalhava de 5 da manhã às 6 da noite, só que a mãe trabalhava à noite, de 6 da noite a 3 da manhã. Então, ele levava o menino para a escola muito cedo, ele assistia às aulas, tocava o terror na escola, ele saía meio-dia do colégio e ficava com o pai no trabalho. Então, ele já não estudava, ele almoçava com o pai no trabalho, e a mãe ia buscar a criança às 3 da tarde, que era o horário que a mãe estava acordando. Porque a mãe chegou do trabalho às 3, 4 da manhã, porque ela era cozinheira no restaurante. Olha a história. E aí, essa mãe buscava essa criança às 3 horas e levava para casa. Só que ela já estava num processo de se arrumar para ir para o trabalho à noite. Ou descansar, porque ela não conseguiu descansar muito bem. Essa criança não estudava, ficava com as tarefas acumuladas, passava boa parte do tempo no videogame. E a mãe saía às 5 horas da tarde para trabalhar, o pai não chegou ainda. A criança ficava sozinha, esperava a mãe chegar. Quando o pai chegava, o pai também não dava conta do recado, de gerar regras e rotina, porque criança precisa de regra e rotina. Toda criança, quando está sem controle, é porque ela está pedindo regra e rotina. Porque toda criança precisa disso. E a criança ficava com o pai não cozinhava muito bem, dava um jeito, dava um lanche de qualquer maneira. E aquela criança ia, e aí o pai também cansado do trabalho, dormia muito cedo, e a criança ficava acordada no videogame, no celular, até tarde da noite. E aí eu te pergunto, como essa criança vai chegar na escola, vai acordar às 6 da manhã, vai para a escola às 7 horas, se sentir bem para estudar, se ele não teve nenhuma regra durante o dia, ele não teve o acompanhamento dos pais. Então, quando você pega uma família totalmente desajustada dessa maneira, você tem que sentar o papai e a mamãe ali no final, na entrega do relatório, e dizer: vocês precisam mudar o ritmo de vocês para que o filho de vocês apresente um resultado melhor. Ele não está tendo essa rotina. Então, se não há rotina, as coisas se desorganizam. E aí vocês perdem o controle. E agora ele está apresentando só um resultado dessa família que não se ajustou. Então, na anamnese, você vai receber essa família. Infelizmente, nós estamos num tempo onde as famílias trabalham muito, onde as famílias se desgastam muito para dar o melhor, muitas vezes, para os seus filhos. E é plausível a gente aceitar que os pais, ajam dessa maneira, porque precisa se trabalhar, precisa se pagar uma boa escola, e por isso eu fico longe de casa. Mas o resultado disso, às vezes, não é muito legal, porque falta. Muitas vezes a criança age de determinadas maneiras só para chamar a atenção. E aí, um simples ajuste, a coisa flui. Um simples papai sentar para fazer o exercício, a criança já muda. Então, é um momento muito sensível a anamnese. Nós temos que conversar com essa família, entender o problema da família, entender o dia a dia da família, o histórico clínico. Eu recebi uma mãe
que falou para dois casalzinho de gêmeos, um menino e uma menina. Os dois com problemas de aprendizagem na escola. 14 anos. Mas como era filho de uma amiga, eu aceitei o desafio e parti com eles. Primeira coisa que eu perguntei para ela na anamnese, além da rotina da criança, né, da rotina dos adolescentes, né, foi a questão do apigar. Por uma pergunta bem simples que eu fiz para ela. Porque ela me contou que ela teve uma gravidez de risco, ela muito magrinha, gêmeos, ela ficou muito grandona, não tinha mais espaço, as crianças ficaram, né, tiveram problemas no nascimento e nasceram roxas, sem ar, teve que, né, fazer respiração, né, ressuscitar a criança lá no momento do parto. E aí eu perguntei, qual o apigar da criança? E aí ela falou, poxa, foi 3. Aí eu falei, eita. Então ali eu já tinha um parâmetro para me guiar. Apigar baixo é sinal de baixa vitalidade no nascimento. E já tem estudos comprovados que uma criança com baixo apigar, ela pode ter problemas no neurodesenvolvimento. Problemas de aprendizagem, autismo, TDAH. Porque o apigar faz toda a diferença. São os primeiros sinais vitais da criança. Eu me agarrei naquilo ali e eu trabalhei em cima do casal, tanto da menina quanto do menino, com essa premissa que eu absorvi na anamnese. E aí ela contou a história clínica, que eles ficaram internados por meses, tem um processo aí emocional do abandono, que também precisou ser tratado pelo psicólogo. Por isso a importância da equipe multidisciplinar. Sim. Então, assim, a anamnese ela é fantástica, porque você pega a família. Quando eu conto que eu passei 2 horas na anamnese, mas às vezes, muitas vezes, a família chora na anamnese com a gente. Imagino. Eu faço anamnese com pacote de lenço, porque sempre, corriqueiramente, a família chora, porque é atemorizante você ver uma criança com dificuldade de aprendizagem e você não saber o que fazer para ajudar essa criança dentro de casa. Por quê? A mãe briga porque quer que a criança estude. A criança não estuda, assume o estudo como uma punição, porque a mãe brigou. E aí ela vai cada vez se afastando desse prazer da leitura. Então, quando você pega a anamnese e você pergunta, como que você faz para ele estudar? Ela fala, mas eu brigo! Pronto. E a criança assumiu que ela vai sendo castigada nos estudos. Você tem que estudar. Eu vou te proibir de andar de bicicleta para estudar. Então, é esse carinho que a gente tem que ter na anamnese, essa leitura meio que ocular. Sabe aquele profissional que bota o olho assim e consegue ver tudo em ampla dimensão? É mais ou menos assim a anamnese. Porque a gente está lidando com gente, a gente está lidando com família, ninguém nasceu perfeito, não existe um livro ensinando a criar filho. É tudo muito difícil, a gente tem o contexto social da coisa, muitas vezes a distância, outras vezes as dificuldades, tanto financeiras quanto emocionais, quanto separação, e todo o processo, né? O bullying na escola, isso também é problema. Então, a gente tem que olhar tudo na anamnese. Então, a anamnese a gente tem que fazer ela bem detalhada. Muitas vezes eu converso com a família e eu deixo bem aberto para a família. Olha só, a anamnese é um momento muito importante. Se eu ver que a gente vai ultrapassar o tempo de uma sessão, a gente vai fazer em 2. Mas o importante, eu preciso saber tudo sobre essa criança. Tudo, né? Porque cada detalhe faz diferença para eu ajudar seu filho. E quando a família entende que isso é importante, não tem dificuldade dele voltar uma outra semana e a gente conversar mais, e a gente elaborar mais. E a gente, né? Eu já recebi mãezinha, no meio, eu já tinha feito a anamnese com ela, e aí, no meio, eu estava lá para a 3ª ou 4ª sessão com a criança. Ela falou, eu posso fazer outra anamnese? Porque agora eu quero trazer meu marido. Meu marido precisa conversar com você. Eu falei, pode, vamos fazer outra. E aí eu sentei com ele de novo, peguei a anamnese, repassei a anamnese, capturei informações que o pai tinha para me passar e a gente começou a trabalhar outras questões que ela não conseguiu passar no momento que ela veio. Então, gente, e tem um outro olhar também, né? Cada um com um olhar.
porque o pai tem uma mãe visão. enxerga de um É a jeito, o visão pai de quem enxerga de outro. trabalha. Isso aí. É a visão do pai que trabalha e chega tarde. E a outra é a visão da mãe que está o tempo todo com a criança, sobrecarregada, cansada, fazendo o almoço, lavando a roupa, limpando o chão. A visão é outra, é diferente. Eu gosto na anamnese, mesmo que às vezes role um clima meio de impasse, que esteja o pai e a mãe. Porque o pai brinca diferente, a mãe brinca diferente, as visões são diferenciadas. São diferentes. Então isso é muito legal. A anamnese ela é muito importante. Na anamnese a gente descobre com que família estamos lidando, com que tipo de criança estamos lidando e com que tipo de problema nós temos na nossa mão. E aí depois o outro capítulo é protocolo de avaliação. Você inclusive aqui dá um modelinho de protocolo bem legal, e aí você fala, né, da questão do profissional após a anamnese, dedicar um pouquinho de tempo a esse protocolo, né? Isso. Por quê? O protocolo ele é a parte técnica, ele é de capacitação específica do profissional. É a hora que eu vou sentar, a anamnese e os testes que eu tenho disponíveis hoje no mercado para aplicação. O neuropsicopedagogo, ele tem que utilizar testes não privativos, ou seja, testes que estão disponíveis para utilização, que não seja de utilização específica, por exemplo, do profissional de psicologia. Nós temos que usar os testes disponíveis para a área de pedagogia, liberados, né? Inclusive, a nota técnica da Sociedade, né, de Neuropsicopedagogia de 2017, ainda estava lendo, ele tem a lista dos testes que nós podemos usar e também de ter diversos sites que são especializados na venda desses testes, que a gente pode estar consultando se são testes apropriados para a nossa utilização como neuropsicopedagogos. E aí, no protocolo, qual é a ideia? Que nós venhamos a montar uma tabela. Eu uso como tabela. Você pode usar a pessoa pode usar da maneira que quiser. Eu gosto da tabelinha porque fica organizadinho. E aí eu vou colocar qual teste eu vou usar e para que área eu vou atacar avaliar com aquele teste. Então eu vou avaliar linguagem, matemática, atenção e função cognitiva, memória, habilidades psicomotoras, atenção e hiperatividade. Então, eu vou precisar avaliar sobre todas essas avaliações aqui no livrinho, né? Tem avaliação. Exatamente. Tem todas essas avaliações aí, eu fazendo jabá já aqui. Para quem tiver interesse, já aproveita aí que já está tudo mastigadinho aqui no livro. Cíntia se deu esse trabalho aí para facilitar a vida. Para facilitar. Pode continuar. Na verdade, eu também sou professora. Eu sou professora de pós-graduação em neuropsicopedagogia. E eu acho que eu facilitei não é só a vida dos leitores da UAC, mas dos meus alunos também, porque esse trabalho eu tinha sempre nas minhas aulas. Eu dava aula de linguagem. Eu tinha que ensinar os alunos a aplicar os testes de linguagem. Então, a confecção do livro meio que veio pela minha vivência clínica e pela minha atuação no curso. Eu tinha que dar aula de funções cognitivas. Eu tinha que mostrar para os meus alunos que testes eu tenho para funções cognitivas. Aula de memória. Que teste eu tenho para aula de memória? Então, eu acabei, por obrigação, tendo que mostrar, né, o passo a passo. Né? Então, assim, o protocolo, como você havia me perguntado, é esse momento. Eu primeiro peguei a anamnese, eu já crio a pasta do meu paciente, que vai ficar guardada na clínica, ela não pode sair da clínica. Às vezes eu trago para casa, confesso. Para quê? Para fazer o protocolo em casa, porque não dá tempo de você fazer isso na clínica. Então, eu trago a pasta do aluno, monto, coloco lá a anamnese, monto o protocolo. O que é o protocolo? Quais testes eu vou aplicar para cada uma área? Existem algumas áreas, como, por exemplo, a linguagem. Linguagem, eu tenho a linguagem escrita, a linguagem falada, né? E a linguagem interpretativa. Então, eu preciso avaliar pelo menos 3 áreas da linguagem.
Então, eu vou ter 3 testes para linguagem. Matemática. Matemática é matemática. É um teste só. Atenção e funções cognitivas. Eu tenho trilhas e TAC. Então, assim, de uma maneira geral, Igor, nós não temos uma infinidade de testes. Na verdade, Sim. o que nós precisamos fazer é montar o nosso pacote de testes de clínica. Eu tenho o meu pacote, eu não fico reinventando a roda. Eu só reinvento a roda quando eu pego um paciente muito específico. Por exemplo, o meu gêmeos de 14 anos de idade. Todos os testes que eu tinha não eram para a idade deles. Eu tive que me reelaborar, me reinventar, procurar os testes para que eu pudesse testar com eles. Então, foi um caso num universo de 100 pacientes. Porque, de uma maneira geral, eu tenho um conjunto de testes para o ensino fundamental, um conjunto de testes para o ensino educação infantil, né? Primeiro ano. Então, eu tenho um conjunto de testes até o 5º ano e um conjunto de testes Fundamental 1 e Fundamental 2, do 5º ao 9º ano. Acabou. Eu não tenho que ficar reinventando a roda. Eu utilizo os testes que eu já estou acostumada a aplicar. Eu só utilizo um teste novo, procuro um teste novo, pego indicações de um teste novo com algum colega, se eu tiver um caso muito específico. Exemplo, crianças que passaram por algum tipo de lesão. Por exemplo, eu tive uma paciente que era lesionada e ela não conseguia lidar com a questão de letras, ela não conseguia alfabetizar. Ela teve lesão, broca, Wernicke, no tombo que ela teve quando pequena, aos 4 anos de idade. Ela tomou um tombo e lesionou essa região, né, onde pega broca e Wernicke. E ela teve dificuldades na questão da linguagem. Então, não adiantava eu pegar o mesmo teste que eu aplico para minha criança do 2º ou 3º ano e aplicar para ela. Ela não vai conseguir, ela vai dar um rendimento baixíssimo. Então, eu tive que trabalhar um outro teste um pouco mais fácil para que ela conseguisse evoluir no processo. Eu ajustei o teste para aquela paciente. Mas é muito raro a gente fazer isso. De uma maneira geral, a gente vai ter um conjunto de testes que a gente vai aplicar na clínica. A gente não vai ficar comprando teste o resto da vida, porque é caro. Cada caderninho custa, cada aplicação é dinheiro, e nós precisamos aplicar o teste original. Como profissionais exemplares que somos de área, nós não podemos ficar xerocando o teste, né? Porque isso é muito importante a gente falar, né, ô Igor? Porque tem muito profissional que quer ficar xerocando, não é legal. Legal, quando eu falo legal, não é que não é bonito. Legalmente falando, se você se coloca como profissional e vai abrir um espaço, você tem que trabalhar com testes originais. Você não pode utilizar xerox, né? Então, isso é importante. Eu acho que hoje em dia, tem essa... além da questão legal, né, fica até feio, né, profissionalmente. Você imagina se chegar num profissional e tá lá ele cheiro de xerox. Eu ficaria Exatamente. O legal nos dois sentidos. É legal no questão legislativamente falando, né? Legal no sentido... E também não é bonito, não é legal porque não é bacana. Então, nos dois sentidos não fica bom. Então, a gente precisa ter os testes originais. Alguns testes, eles podem ser copiados. Vem só o livro e você tira quantas cópias você quiser, sem problema. Esses são permitidos. Mas alguns testes vêm o caderninho. Então, nós precisamos usar o caderninho original na clínica. Por isso que o profissional tem que ter até quando vai cobrar, saber que vai ter esse custo. Que é o custo. Você vai no dentista, o dentista não tem que tudo esterilizado para cada paciente. É o custo. Esse é o nosso custo como profissional. Nós precisamos ter um teste original, um caderninho para cada paciente. E aí você vai ter... Esse custo é eterno. Enquanto nós tivermos pacientes, nós vamos gastar. Não tem jeito. Por isso é importante a nossa seriedade, a seriedade do nosso trabalho. Por quê? Eu falo isso, Igor, porque eu já vi um caso de judicial do juiz pedir a pasta do paciente para o profissional. O pai era separado da mãe e pagava o atendimento neuropsicopedagógico da criança. E numa briga, ele sentiu que a mãe estava induzindo um laudo, induzindo uma doença naquela criança. Nossa. E ele pediu para que o juiz solicitasse os testes da criança
para que fosse apresentado para um perito, profissional de área, perito periciar se a avaliação Nossa. que a profissional de neuropsicopedagogia estava fazendo estava correta. Pensa nisso. Imagina entrar um oficial de justiça dentro da tua clínica e falar assim: eu quero a pasta do paciente Joãozinho da Silva. Você tem que entregar. E aí você pega um profissional desorganizado. Nós precisamos ter esse entendimento que nós não estamos fazendo uma brincadeira em sala de aula, sem objetivo. Nós somos profissionais e respondemos por aquilo que fazemos. Eu acredito muito piamente que em breve nós vamos ter um Conselho Regional de Neuropsicopedagogia. Nós vamos ter o nosso CR. É só uma questão de tempo. Porque nós respondemos de maneira muito... caminhando para isso, né? Sim. Vai caminhar para... Como profissionais, nós respondemos de maneira muito séria sobre isso que estamos fazendo com as crianças dentro dos consultórios. Não é uma brincadeira, né? Apesar de ser lúdico algumas vezes, mas não é uma brincadeira. Nós respondemos, inclusive, legalmente por aquilo que fazemos. Por isso essa organização é importante. Porque se bater um oficial de justiça na sua porta, você tem que ter esse material para entregar. Imagina um juiz receber um monte de xerox do seu trabalho. Não, sabendo-se que é pago. Você é até autuado, você perde sua né? É absurdo. Infelizmente, há muitos pais que muitas vezes não aceitam o diagnóstico do filho, né? E aí você provavelmente vai ter que provar para os pais, né? Os profissionais terão que provar, muitas vezes para os pais. Nesse caso aí teve que provar judicialmente, né? Se conseguiu provar, porque, né? complicado, foi uma situação, acredito, complicadíssima. Enfim, imagina a cara de um profissional quando abria uma pasta cheia de xerox ou uma gaveta cheia de xerox. Mas infelizmente ainda tem muitas pessoas que não gastam dinheiro com tanta coisa e não investem no seu lado profissional e na sua carreira, infelizmente. Mas essa é a diferença que vai se fazer, Igor, na hora de se escolher um profissional e um profissional. O professor em sala de aula está acostumado a tirar xerox. E aí ele vem para a clínica meio com a visão de sala de aula que ele pode xerocar e fazer algo lúdico, colagem. Não funciona. A parte lúdica de professor você pode fazer na intervenção clínica. Você pode pintar com a criança, brincar, fazer tudo o que ele precisa para aprender. Aí tá valendo. Agora, na avaliação, a gente tem que ter uma seriedade muito grande naquilo que faz. Isso é muito importante. Porque nós temos os dois tipos de pais. Aquele que anseia pelo diagnóstico, qualquer coisa, mas diz que meu filho tem alguma coisa, porque essa criança não está normal. E a gente tem o pai que nega o que a criança tem. E é muito difícil você lidar com dos dois lados. Imagina. Essa mãezinha, teve uma mãezinha que chegou na clínica que eu sinalizei, porque quando você já pega na amnésia, você tem uma ideia. Caso típico de TDAH. Opa, caso típico de TDA. Ele não é hiperativo, mas tem dificuldade na atenção. E aí você já vai para fazer os testes com uma ideia do que você tem pela frente. E aí, se você soltar para o pai que ele pode ser um TDAH, o pai já está mandando tu escrever no papel, assinar e carimbar e entregar para ele. Porque ele vai correr nesse médico, vai enforcar esse médico no consultório, porque ele quer um laudo. Porque ele cansou de ver o fracasso e precisa se ancorar nesse laudo para dizer, não, meu filho não consegue porque ele é TDAH. Esse é um passo dificílimo que você tem que ensinar para esse pai, que é um processo, que a criança pode aprender sim, que às vezes é uma fase, às vezes é um momento. Vamos mudar a rotina, vamos ver o resultado. Vamos intervir, vamos ver o resultado. E aí o pai não quer fazer nada disso porque ele quer o laudo. E ele faz mal feito, ele não colabora com o teu trabalho, por aí vai. Então é bem difícil. E o que nega também é difícil, porque ele diz assim, não, meu filho não tem nada, eu tô aqui porque a escola mandou. Ele não para na sala, mas é uma criança normalíssima. A criança tá, quebrando a sala inteira, a criança não consegue, né, desenvolver uma atividade início, meio e fim,
E a mãe insiste em dizer que não. Então é dificílimo. E tem a mãe que quer que a criança seja um gênio fora do tempo, que vem para a clínica com a criança e fala assim: o Joãozinho faz, meu filho tem que fazer também. Sim. Isso me mata, eu fico desesperada. Por quê? Na roda de mães, a conversa é assim: meu filho sabe dirigir um carro. A outra olha e fala: meu Deus, meu filho não sabe nem subir numa bicicleta. No dia seguinte, a mãe compra o carro, dá na mão da criança e fala: vai, porque o Joãozinho foi. Não dá, não dá. E aí, eu às vezes dou aulinha para a mãe. Eu pego o cérebro humano, mostro para essa mãezinha e eu falo para ela: olha, eu tenho essa imagem, eu até no livro tem aqui diversas imagens aqui de cérebro. Vamos lá. Página 42, eu mostro o processo aqui, ó. Maturação cerebral. Quando a gente entende isso aqui, a gente para de cobrar dos nossos filhos, dos nossos alunos, aquilo que ele não está preparado para oferecer. Por quê? Esse cérebro, primeiro, o cérebro da criança, Igor, ele começa a amadurecer 5 ou 6 anos de idade. Antes disso, é um cérebro imaturo. Então, com 5 ou 6 anos de idade, quando ele entra no primeiro ano do ensino fundamental, é que começa o processo de maturação dessa criança. E aí, a gente está lá, não sei se aqui na live tem alguma professora de educação infantil. Isso acontece quase toda semana na educação infantil. Por quê? O paizinho chega na escola e pergunta: quanto que é os livros? Porque eu quero pagar já os livros. Calma, ele só está na educação infantil, você já quer livro. E aí essa criança não começou o processo de maturação cerebral. Só que o paizinho está lá na porta, batendo na porta e dizendo que quer ver livro. A criança está num processo de construção, um processo que ela precisa interagir com o meio, ela precisa aprender errando, ela precisa pular, brincar, jogar bola. E aí o paizinho chega na escola para visitar o filho e a criança está sentada na rodinha, cantando: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. E o pai volta para casa falando: eu pago R$690 de escola. Eu cheguei lá, o garoto tá comendo merenda e batendo palminha. Isso que eu faço aqui dentro de casa. Só que o pai não entende que é um processo de maturação cerebral. Aquela criança está aprendendo na rodinha a socialização. Ela está batendo palma, ela está startando. Quando a gente fala startando, ela está permitindo que o seu cérebro trabalhe diversas áreas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, na rodinha, no cantar na rodinha, ela está batendo palma, trabalhando o córtex motor. Ela está cantando, trabalhando Broca e Wernicke. Ela está acompanhando o ritmo, desenvolvendo outras áreas do cérebro. Ela está trabalhando o occipital, porque ela está ouvindo a tia dar as coordenadas. O sapo não lava o pé, ela tem que botar a mão no pé. Então, ela tem que trabalhar área motora, área auditiva, Broca e Wernicke, tudo ao mesmo tempo. E o paizinho tá lá na recepção reclamando que ele tá brincando. A criança não tá brincando aos 4 anos de idade. Aos 4 anos de idade, a criança está desenvolvendo sinapses cerebrais. Ou seja, ela tá absorvendo como uma esponja todo o processo. Ela está entendendo que ela pode ter ritmo, ela pode cantar, ela pode botar a mão no pé, ela pode dar uma rodadinha, ela pode rir pro coleguinha dela, tudo ao mesmo tempo. E esse cérebro tá assim, tudo ao mesmo tempo, de maneira linda, de maneira coordenada, sem errar. E o pai fica lá reclamando, porque quer livro, quer que a criança faça letrinha no jardim de infância. Quando, na verdade, nem o processo de maturação cerebral aquela criança começou. E aí, o pai pega essa criança e fala para o professor: não, ela tem que escrever o nome dela. Eu quero que escreva o nome, eu estou pagando a escola, cadê o livro? Gente, onde já se viu um maternal com livro? A criança tem que aprender massinha, trabalhar tônus muscular. Para que serve letra e número para uma criança de 3 anos de idade? Ela vai sair pela rua sozinha lendo as placas?
ela vai interagir com que universo que essa criança só interage com a família. Então, ela precisa de quê? Ela precisa estar em contato com outras crianças, pular, correr, cantar, interagir com as atividades dentro da escola e não de livro. Por quê? Porque quando chegar aqui, ó, com 5 anos para 6 anos de idade, ela vai entrar no primeiro ano. E sabe o que acontece no primeiro ano? Acaba a brincadeira, criança. Agora todo mundo cantando um atrás do outro, copiando o dever do quadro que a tia vai colocar. Caramba! Essa criança perdeu todo o processo de educação infantil, que era para ela brincar, ela perdeu fazendo letrinha. E agora que de verdade ela vai começar a ter que estudar pra caramba, porque agora, aos 6 anos de idade, inicia o processo de maturação e inicia a alfabetização, o letramento. E aí aquela criança fica assim, caramba, estudar é chato pra caçamba, eu não quero mais estudar. Por quê? Porque eu não brinquei, eu fiquei estudando, fazendo letrinha. A minha mãe postando no Instagram que eu já sei fazer meu nome com 3 anos, que eu já sei o alfabeto inteiro. E você gastou toda a energia daquela criança, aquela criança não fez sinapse. E aí, quando chega aos 6 anos de idade, que é de verdade, agora não pode mais voltar atrás, não tem mais a hora do brinquedo na escola aos 6 anos de idade. Meu filho ficou super decepcionado quando entrou no primeiro ano, porque não tinha o dia do brinquedo. Mas esse é o processo da vida. Esse primeiro ano vai vir. E quando essa criança chegar no primeiro ano, ela tem que ter, motricidade fina. É a pinça. Mas como chegar na pinça se a criança não teve garatuja? O que é garatuja? É o risco, é a parede da casa pintada, é a parede do quarto toda colada de papel. A criança precisa dessa liberdade para aprender. E muitas vezes nós temos recebidos... Aí ela vai no processo extremamente caótico, porque ela já foi roubada de um momento que era lúdico, e aí ela entra no ensino, no ensino fundamental 1. E aí a mãe continua cobrando arduamente, porque tem que ser o primeiro da sala, porque ele vai passar para medicina. A criança não escolheu nem que quer ser jogador de futebol, mas ele já é médico. Olha só. Aí para no nosso consultório, cheio de problema de aprendizagem. Aí a gente tem que ajudar quem? A mãe, não a criança. É verdade. E sim, é uma geração muito diferente, né, Igor? Com certeza, com certeza. A geração da minha avó falava para mim assim, some daqui, vai brincar. Só isso que a minha avó falava o dia inteiro para mim, para tirar as crianças da reta. Ou seja, pulamos muito, brincamos muito, subimos muita árvore, interagimos socialmente com outras crianças. Somos uma geração bem menos problemas de aprendizagem, eu tenho certeza disso. Verdade. Hoje em dia, muita informação, muita coisa, muita cobrança, pouca qualidade nesse tanto de informação. Se cobra tanto, vem muita coisa ao mesmo tempo para as crianças e os pais passam a cobrar tanto das crianças. Eu penso, pelo menos, pode ser até que eu esteja errado, mas eu vejo dessa forma, né? E deixa eu te pedir, Cíntia, daqui a pouco a gente vai chegando ao fim, já estamos chegando ao fim. O que o leitor vai encontrar nesse maravilhoso livro aqui, escrito por você? Então, e aí, para finalizar. Depois do protocolo, inicia-se as sessões com a criança. Então, eu passo em cada uma das sessões do livro, depois, assim que passa o protocolo, eu começo a primeira parte. O primeiro dia com a criança é a sessão lúdica, que eu não vou fazer teste nenhum com ela, eu vou deixar a criança livre no consultório, eu vou ganhar a confiança dessa criança, eu vou deixar ela brincar, eu vou brincar com ela, eu vou jogar com ela, eu vou deixar ela fazer um desenho, eu vou pintar junto com ela, eu vou ganhar a confiança dessa criança. Então, eu faço pela sessão lúdica de aprendizagem, explicando que eu não vou direto para os testes, porque senão ele vai me ver como um médico chato pra caramba. Eu não sou. Eu tô ali para ajudar ela vai fazer um monte de coisas legais comigo. Deixo bem claro.
E eu trago a criança para o meu convívio, com a sessão lúdica de aprendizagem. Na primeira sessão eu não faço testes e trabalho a ludicidade com ela. Eu deixo ela brincar na minha sala, eu deixo ela pintar, eu colo um desenho dela na minha parede, eu ganho o laço de confiança com essa criança. E aí depois eu vou passando de um a um as áreas que nós vamos avaliar dentro da avaliação neuropsicopedagógica. Eu passo pela linguagem, toda ela tá bem didática, toda ela tá. Eu também procurei fundamentar toda a parte teórica nos livros aos quais eu me baseei para trazer essa informação. Isso é legal, porque se tiver alguma dúvida quanto ao que eu estou passando aqui, pode ser consultado na literatura, que é o mais importante. Então, a gente fala da parte de linguagem, a gente vem discorrendo para a parte de habilidades matemáticas, passamos por atenção e função cognitiva, que nós só temos 2 testes hoje disponíveis no mercado, que é trilhas e TAC. Passamos por memória de aprendizagem, também não temos muitos testes, só temos um, e só vai até 8 anos de idade. Precisamos dos autores trabalhando aí em função da nossa necessidade, porque está faltando teste no mercado. Faço a questão de habilidades psicomotoras, falo da importância da psicomotricidade, a importância do correr, do pular, do brincar. Hoje nós temos uma geração que está agarrada na frente do celular, do computador, está só na parte digital e não corre mais. Nós podemos, nas rodas de amigos, perguntar para os pais: quantos filhos aqui quebraram o braço? Não quebrou. Porque não dá tempo de quebrar o braço. O celular não quebra braço de ninguém. O celular não quebra braço. Se você pega um que quebra... Não tem, quase não se tem criança engessada. Na minha época, a gente assinava o gesso um do outro na escola. Porque estava todo mundo quebrado. A gente só vivia correndo. As nossas crianças não correm mais, né, Igor? Verdade. Então, e vamos até atenção e hiperatividade. Bom, passando isso, eu já entro no modelo de RAM, que é como vamos fazer a escrita desse material do RAM. Fazemos, aí eu trabalho, lá no finalzinho, a parte do RAM. Eu mostro um croquis detalhado, introdução, a queixa, o histórico, passo a passo como vai desenvolver o RAM. Então, eu dou até o exemplo. Então, aqui no livro, eu tenho um exemplo de RAM. E aí, o leitor vai estar trocando alhos por bugalhos, vai estar pegando o paciente dele, vai estar relatando, trocando as informações aqui. Eu usei um paciente exemplo, que é um paciente meu, que passou por mim na clínica, e eu fiz um históricozinho dele, Ele faz cálculo, tem toda a orientação, Lembrando que aquilo, exatamente, aquilo que a gente escreve no RAM, a gente tem que ter muito cuidado, viu, Igor? A gente não pode chegar no RAM e escrever coisas do tipo assim: paciente, caso de estupro. De maneira nenhuma, gente. Isso vai para a anamnese, mas não é descrito no RAM. O RAM vai para a escola, vai para o médico. Na escola vai passar na mão de orientador, supervisor, coordenador, secretaria. Então a gente não pode expor a família. Não pode ter essa a gente tem que ter... Não pode. Vai relatar na clínica, a gente vai deixar para lá e a gente vai se ater apenas àquilo que não expõe a criança, porque esse relatório vai passar pela mão de várias pessoas fora da clínica. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a imagem da criança e da família, que às vezes não quer que ninguém saiba. Então, eu pego muito paciente, principalmente quando eu estava atuando numa ONG, com crianças de áreas de risco, estupro, criança de tudo que é jeito, que foi aviãozinho, e por aí vai. Então, a gente tem que ter muito cuidado, isso não pode ser descrito no RAM. E aí eu faço um capítulo de intervenção. A intervenção, eu vi algumas pessoas perguntando aí, jogos de intervenção, vai ficar para o próximo livro. Por quê? Porque a intervenção ela é muito vasta. Eu tenho uma infinidade de materiais para trabalhar com a intervenção. Então, aqui no livro, a minha ideia é chegar até o RAM. A intervenção já foi um capítulo bônus, porque eu queria falar um pouquinho sobre a intervenção, porque eu já queria deixar o profissional na ponta de agulha para começar a trabalhar com a criança em intervenção.
mas ele não faz parte do livro. O livro é até o RAM. Eu falei um pouquinho da intervenção, por quê? Porque o profissional de neuropsicopedagogia, ele é professor, né? Então, ele sabe trabalhar com a criança jogos, atividades. Como é que vai funcionar isso? O RAM, a intervenção, ela é muito, como é que que palavra que eu vou usar? Ela é muito dinâmica, ela tem muitas possibilidades. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui no livro do meu paciente que eu precisava trabalhar trocas fonéticas. Ele estava trocando X por CH, ele estava trocando Q e G, que são letras parecidas, e ele estava trocando SZ e SC. Isso é uma questão de troca fonética, é uma questão de linguagem, que eu precisava treinar com ele essas trocas. Então, eu comecei a trabalhar o quê? Jogo de memória. Eu posso construir o meu material de intervenção. A intervenção é livre. Ela não tem essa obrigatoriedade que tem os testes. Ela é livre. Então, eu posso criar jogos novos, eu posso comprar jogos, eu posso baixar jogos. Eu baixo muito jogo na internet. Não faço classificação, porque eu não tenho a máquina de classificar, mas uso o próprio Contact. Passo uma folha de Contact na frente, passo uma folha de Contact atrás, corto com tesoura, e aí eu posso ter jogos que eu risco com caneta, e no final da intervenção eu apago com um apagador de quadro e parto para o novo paciente. Eu não preciso ficar... É muito dinâmica a intervenção. Eu tenho intervenção, já vi casos também de colegas meus relatarem isso, que leva a criança para dar uma volta na rua, para trabalhar atenção, atravessar a rua, pede, claro, autorização dos pais e faz uma atividade, leva a criança num café para comprar um café e saber pegar um troco. É intervenção, é livre. Eu tenho profissionais que já fizeram coisas assim super legais com os pacientes na intervenção. Então, a ideia da intervenção é que você monte também uma planilha com a necessidade, o objetivo daquela atividade que você está fazendo, o que ela vai pegar, qual é o problema que você diagnosticou lá nos testes, que você vai estar atuando aqui na intervenção. Eu tenho uma criança com problema de memória. Eu tenho aquele jogo Gênios, né, da Estrela, todo mundo na clínica é apaixonado por ele. Pego o jogo Gênios e trabalho memória. Então, eu vou colocar aqui as datas que eu estou fazendo a intervenção, o que eu vou trabalhar, posso dar atividade para casa na intervenção. Então, não tem problema isso. A criança pode levar uma tarefinha e voltar com ela pronta. A criança pode pegar meu jogo emprestado, levar para casa e voltar na próxima semana. É livre. Então, a intervenção vai ficar para o próximo livro. Eu não trabalhei especificidade da intervenção. Eu só mostrei como desenhar a intervenção. Como eu faço na clínica. Isso aqui é meu. Eu estou presenteando. Eu monto uma tabelinha com as datas e o que eu estou trabalhando com a criança. E deixo a imaginação fluir. E trabalho imaginativamente. Eu quero trabalhar memória. Vou trabalhar jogo da memória, vou trabalhar gênios, vou trabalhar jogos. Posso trabalhar um jogo virtual com tablet. Eu levo tablet para a clínica. Eu vou dar um vídeo para a criança assistir, vou fazer perguntas sobre o vídeo para ver se a criança memorizou as informações da cena. Eu vou mostrar uma imagem, vou pedir para ela me dizer o que ela viu, o que era laranja na imagem. Então, é livre. A intervenção, ela nos dá liberdade. Nós só temos regras até o RAM. Partiu do RAM para frente, intervenção, nós estamos livres para experimentar com aquela criança, porque nem tudo que dá certo com uma criança dá com outra. Temos isso ainda. Muitas vezes eu fico assim, caramba, eu vou fazer esse jogo com esse paciente. Aí eu falo, não vai dar certo. Por quê? Não vai dar certo porque ele é assim, ele é assado, ele apresenta características assim, assim, assim. Então eu não vou fazer porque não vai ficar legal. Então, nem tudo que dá certo com um dá com o outro. Então a intervenção é livre e é muito aprendizado para o profissional, porque a intervenção você está sempre inovando. O pacote de intervenção é muito grande. Parece a cartola do... Não tem a cartola do mágico? Que cada dia tu tira uma brincadeira nova de dentro? É quase que isso. Eu deito no chão, eu rolo. Eu às vezes, é difícil. Não tem jaleco que sobreviva
a professora Cíntia. Porque eu sento, eu pinto, eu rabisco, eu pulo. Teve um dia que tinha um tatame na clínica que eu estava atendendo, que a criança era bem agitada, e ele levantou, ele tomou uma tropeção, levantou, saiu pulando tatame para tudo quanto é lado. Quando acabou a intervenção, eu olhei para a clínica e falei assim, agora eu sou demitida. Porque tinha tatame espalhado para todo lado. É livre, a intervenção é livre. Então vai precisar de um outro livro para a gente falar sobre intervenção. Mas eu deixei aqui um croquis para que o profissional se permita na intervenção, crie o seu modelinho de intervenção, que também vai fazer parte da pasta do paciente, porque qualquer necessidade você precisa apresentar para a família o que você está fazendo com aquele paciente, o que você está trabalhando com ele, porque o pai e a mãe toda hora vai perguntar, e aí, como é que ele está? Você vai ter que saber dizer, não, eu estou trabalhando linguagem com ele agora. Inclusive, assiste os vídeos com ele, conversa sobre o vídeo com seu filho. Um pouquinho mais breve, porque eu acho que é capaz do Instagram daqui a pouco derrubar a gente. Ai, vai travar a gente. Que acho que já está passando, já está chegando em 1 hora. Eu não sei se cai ainda, mas antigamente 1 hora caía. Verdade. Vamos lá, tem mais perguntas? Então, a Fernanda perguntou se é um livro, se pode ser usado também por psicopedagogo, né? Ele é um relatório de avaliação neuropsicopedagógica. Acredito que ele possa ser usado por psicopedagogo também, não pode? Sim. Uma característica interessante da área de neuropsicopedagogia, como nós usamos testes não privativos, os nossos testes eles são abertos a qualquer profissional de pedagogia. Então, inclusive, psicopedagogos podem fazer a utilização dos testes, porque são testes neuropsicopedagógicos, mas também liberados para a área de psicopedagogia. Pode ser utilizado, sim. A gente só tem que ter o seguinte, se você estiver eu tenho um amigo que ele é psicólogo, psicopedagogo e neuropsicopedagogo. Então, ele tem aqui 3 formações e ele tem que ter maior cuidado para separar cada macaco no seu galho. Porque se ele está fazendo avaliação neuropsicopedagógica, ele vai carimbar e assinar como neuropsicopedagogo. Eu vou carimbar como psicopedagogo, ótimo. Mas ele tem que tomar cuidado, porque por ele ser psicólogo, às vezes ele fazer uma intervenção psicológica, ele não pode. Ou ele manda para um colega, né, para uma equipe, ou ele vai marcar uma outra sessão para trabalhar as questões psicológicas. A gente só tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes tem múltiplas formações, e aí a gente mistura tudo. A gente não pode misturar. Se o atendimento é neuropsicopedagógico, a gente trabalha carimbo de neuropsicopedagogia. Eu também sou psicopedagoga. Então, se eu tiver que trabalhar em psicopedagogia, EOCA e outros testes da psicopedagogia, eu vou carimbar como psicopedagoga. A gente tem que ter só esse cuidado, porque as múltiplas formações dos profissionais, às vezes a gente acha assim, não, eu sou psicóloga, eu vou resolver o problema aqui. Mas não é. Se ele precisa de intervenção psicológica, é outra sessão. Não pode juntar com a sessão de neuropsicopedagogia. Com certeza. Cíntia, vou lhe agradecer. Uma honra estar com você. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado por esse livro sensacional. Estou apaixonada por ele. Olha, lhe desejo uma boa noite. Espero que todos que estão aí tenham gostado. Quem quiser adquirir o livro com 30%, pode entrar no nosso site lá, botar o cupom GANHE30, que vai ter um desconto de 30%. A live vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Legal! Acho que no da Cíntia, eu não sei, acho que também salva, não sei se ela consegue. E a gente vai colocar também no nosso canal do YouTube. E a gente vai colocar também no canal do YouTube lá. Muito obrigado, Cíntia. As palavras finais são suas. Já vou deixar um spoiler. Na verdade, eu venho no meu Instagram perguntando às pessoas que passam por lá, né? Eu tenho deixado o meu Instagram mais para essa parte profissional mesmo, né? Para as pessoas que me acompanham. Segue a professora Cíntia aí, prof. Segue lá, Cíntia gente, Caetano. segue lá. Eu estou sempre divulgando, gente, informações no meu Instagram de questões que eu tenho aprendido, questões cerebrais, que são úteis não só para crianças, mas para adultos também. E eu tive uma resposta muito positiva do pessoal no Instagram,
que é criar um livro para os pais. Um livro não técnico, mas um livro que fale de maneira bem fácil para os pais sobre maturação cerebral, sobre as questões que envolvem o cérebro da criança. Por exemplo, dê tarefas para os seus filhos, permita que ele tenha tomada de decisão, você está trabalhando a parte frontal do cérebro e tal. Então, eu tive uma resposta muito positiva, né? Então, quem sabe mais aí para frente, se a UAC quiser, né, manter essa parceria, eu quero estar fazendo esse livro para os pais, porque eu acho que falta, não é só material para neuropsicopedagogo, mas falta material para os pais. Para os pais saberem lidar com essa cabecinha, para os pais conhecerem as questões neurológicas das crianças e pararem de cobrar tanto dos nossos pequenos. E eu tenho certeza que se a gente melhorar também a qualidade dos pais, a gente melhora a qualidade dos filhos, né? Nossos filhos são reflexos daquilo que nós somos. Eles vão repetir aquilo que nós somos. Então, quando a gente trabalha de uma maneira melhor com eles, eles vão dar resposta melhor. Então, acredito que em breve aí a gente vai ter algumas novidades, né? Um livro para os pais, para a gente estar botando assim na mesinha de cabeceira, porque não existe caderninho ensinando a ser pai. Não vou fazer isso, porque cada criança é uma criança. Mas a ideia que eu quero trazer é que na neurociência existe muito aprendizado para nós pais. E a gente precisa usufruir daquilo que a neurociência já vem pesquisando há algum tempo. Dessa informação, e a gente precisa aplicar isso na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos alunos, né? Porque a gente, às vezes, não entende alguns comportamentos. Mas se a gente tiver um olhar da neurociência, a gente começa a compreender melhor essa criança. Então, acredito que em breve vai ter umas surpresas por aí. E já tenho pronto um livro sobre neurociência, parte toda de neurociência, cérebro humano e inteligência emocional. Ai, que legal. Que é um livro aberto. Bacana. E já acredito que a gente vai estar conversando bastante sobre isso, viu, Igor? Ah, que legal. Então tá bom, querido. Uma boa noite, um beijo grande. Obrigado a todos que estiveram conosco aí. E até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado por estar com a gente aqui. Segue lá nosso Instagram e vamos falar muito de cérebro humano, porque a resposta está aqui, ó. Vamos sim. Beijo a todos. Um abraço. Boa noite a todos aí. Um abraço, Igor. Tchau. Tchau.